Bom, boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste na TV Câmara, nos canais de comunicação diversos. Esse é um projeto vindo da Prefeitura, do prefeito Ricardo Nunes, que é uma nova normatização sobre os concursos públicos na cidade de São Paulo, né? Então, a gente sabe que, primeiro, algum projeto vindo na direção do concurso público já tem muito da nossa simpatia, muito do nosso apoio, porque a gente percebe, a gente tem dito isso desde o início dessa legislatura, que a Prefeitura de São Paulo, todas as secretarias estão com falta de profissionais, em todos os níveis. Nível administrativo, nível assistencial no caso da saúde, nível de profissionais de chão de escola no caso da educação. Então tem uma falta total, GCM também, tem uma falta de profissionais de saúde em diversas áreas, o que tem afetado todos os cidadãos e cidadãs do município de São Paulo. Quando a gente tem falta de profissionais, a gente tem gente que não vai ser atendida, a gente vai ter criança que vai ficar sem aula, a gente vai ter uma estrutura administrativa muito mais deficiente que não vai dar conta de garantir os direitos da população de São Paulo. Então, esse projeto, nesse sentido, vem com uma intenção, vai numa direção positiva do que a gente percebe. Existem ainda alguns pontos nesse projeto que, no nosso entender, no nosso entendimento, tem que ser melhor elaborados. E a gente tem conseguido conversar com o presidente da Câmara, com o líder do governo. Eu vou me ater só a 2 pontos que a gente acredita que podem receber uma atenção melhor, que a gente está com a expectativa e com o compromisso que a gente vai conseguir modificar até a segunda votação. Um deles é sobre a questão das cotas sociais e raciais. As ações afirmativas são uma conquista da população brasileira, que estão completamente legalizadas, né? Estão completamente pacificadas no país, inclusive com o STF colocando quanto são necessárias, não somente cotas sociais, cotas com critério racial. É importante que a gente reafirme isso para a gente não ter nenhum tipo de retrocesso na cidade de São Paulo. Só que esse PL vem, contempla, né, as cotas sociais e raciais, mas faltam algumas coisas. Uma delas, eu gostaria de colocar para os senhores, é a questão dos mecanismos que vão evitar possíveis fraudes, de forma a garantir que, de fato, as pessoas pretas, pardas, indígenas tenham acesso a essas vagas e consigam concorrer dentro dos temas de ações afirmativas. Nas universidades públicas, lugares que têm há muitos anos, algumas até décadas, de tradição de ações afirmativas, um mecanismo foi criado de forma natural diante do próprio contexto da situação que exigia, que é o Comitê de Prevenção a Fraudes. Comitê de Prevenção, e não só de prevenção, mas de combate à fraude em cotas sociais e raciais, é um instrumento que tem poder público, tem sociedade civil, tem muitas vezes grupos como a OAB, né, que tem também movimentos negros e que vão auxiliar, né, no processo, na tarefa de evitar com que as cotas sociais e raciais sejam alvo de fraudadores e de oportunistas. Por isso, é muito necessário que a gente consiga ter esse mecanismo, é um mecanismo que é em parceria com o poder público e a sociedade civil e que nós gostaríamos de conversar para garantir que, de fato, não haja fraude. Então, esse é um mecanismo que nós conversamos também, Milton Leite, líder de governo, e temos o compromisso de ter um instrumento como esse até a segunda votação. Esse é um ponto. O segundo ponto, vou falar aqui brevemente, é em relação ao calendário de nomeações. Hoje, existe uma coisa, né, que o pessoal que presta concurso costuma chamar de cadastro reserva. A pessoa passa, fica numa posição, fica no tal do cadastro reserva e fica anos esperando ser chamado. Fica numa expectativa, muitas vezes, que não é cumprida. Então, para a gente conseguir fazer um concurso público que tenha um calendário que vá, de fato, respeitar as necessidades do poder público e das pessoas que estão prestando esse concurso, nós gostaríamos de um mecanismo que tenha um calendário de nomeações. Um calendário dizendo em que período se pretende nomear X número de pessoas. Isso é necessário para a gente garantir que as pessoas que foram aprovadas de fato sejam nomeadas nos seus cargos, seja na educação, na saúde, na segurança pública, na estrutura administrativa, e que elas consigam ser nomeadas ou então saber que não serão chamadas.
Né? Esse calendário é necessário para a gente conseguir ter mais transparência nesse processo e para a gente conseguir, de fato, com que os aprovados sejam convocados e nomeados. Essa também é uma necessidade, é que esse PL ainda falta avançar. Nós conversamos que esses 2 pontos serão discutidos com o governo, houve uma abertura, houve um compromisso, e diante desse compromisso, nós estaremos agora em primeira votação, votando favoravelmente a esse projeto. Obrigada, presidente.